Show de bola, moçada. Voltamos então, dando sequência aqui para o portal Silvio Sandi, nosso terceiro bloco da sexta aula. Aula que está tratando então da parte de descontos. A gente vai seguir aqui então, falando um pouquinho sobre o que a gente chama de taxa efetiva de desconto. É complicado, Bruno? Não é não. Muita gente acaba vacilando na hora da prova, mas dá para a gente tentar entender qual é a lógica da coisa. Vem comigo então, que eu vou te mostrar. Olha só. Moçada, a gente comentou então, no nosso último encontro, que os descontos racionais acabam sendo aqueles descontos que a matemática financeira, digamos, reconhece como os oficiais, certo? Então, no caso do desconto racional simples, desconto racional simples. O que a gente tinha visto sobre o desconto racional simples em termos de formulinhas? Tinha deixado indicado para vocês que o desconto racional simples, ele é dado pelo produto entre o valor atual, a taxa e o tempo, certo? E com relação ao valor nominal, o valor nominal numa operação de desconto racional simples é dado pelo produto entre o valor atual, que é 1, que é A, multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa é a situação então para o desconto racional simples, ok? Agora, para o desconto comercial simples, eu tinha deixado para vocês apenas uma fórmula, que era o DNIT, certo? Desconto comercial simples, nominal, vezes taxa, vezes tempo, que é o famoso DNIT. Tá bom, e daí? Bom, e daí que a questão é o seguinte, suponhamos que eu estivesse, vou dar um exemplo aqui então, tá? Suponhamos que eu estivesse numa situação em que eu tivesse um título de valor nominal, R$5.000, certo? Que a taxa de desconto dele seja uma taxa de 5% ao mês e que esse título vai ser descontado por 4 meses. Então, ele vai ser descontado antecipadamente em 4 meses. Lembre-se que sempre que a gente coloca o tempo aqui associado às operações de desconto, esse tempo está sempre associado ao tempo de antecipação do pagamento do título, ok? Então, seria um título que, não sei quando que ele vence, mas é como se eu estivesse antecipando ele em 4 meses. Perfeito. Vamos fazer o cálculo aqui do que seria então o valor do desconto desse título? Bem, se eu fosse fazer então o desconto desse título, o desconto seria de 5.000 multiplicado pela taxa, que é de 5%, certo? Vezes o tempo, que é 4. Então, taxa e tempo estão numa mesma unidade. A gente sabe que isso é um mantra básico na matemática financeira, que taxa e tempo estejam sempre na mesma unidade. Então, taxa e tempo aqui na mesma unidade. Ótimo, perfeito. Fiz os meus cálculos então e vou descobrir que o desconto comercial simples acabaria sendo de, corta os zeros aqui, a gente passa a ter então 50 vezes 5, que vai ter que dar 250, 250 vezes 4, é como se tivessem sido descontados aí R$1.000, perfeito? Dessa maneira, o valor atual, veja se vocês concordam comigo, o valor atual seria a diferença entre os 5.000 e o 1.000, ou seja, o valor atual, ou seja, o valor resgatado, ou também chamado de valor descontado, estão lembrando desses nomes aí? Valor resgatado, valor de resgate é o valor do título, valor resgatado é o valor atual, desconto é 1.000, valor descontado acabaria sendo o quê? Acabaria sendo o 4.000, que é o valor atual. Perfeito. Bem, essa então é uma situação simples envolvendo desconto comercial simples. Só que o que acontece é o seguinte, vocês vão se deparar com alguns enunciados em que o seu examinador vai virar e falar o seguinte, olha, sabendo que a operação foi de desconto comercial simples e que a taxa foi de 5% ao mês, determine, eles vão fazer referência a essa ideia que está aqui, olha, determine a taxa efetiva, determine a taxa efetiva de desconto. Qual que é a taxa efetiva da operação? Qual que é a taxa efetiva do desconto? E aí, se você for linkar com o que eu falei com vocês lá nas nossas aulas de taxas de juros, muito provavelmente você vai falar assim, olha, taxa efetiva. A taxa efetiva é essa que está aqui, Bruno, de 5% ao mês. Você não me explicou lá o que era taxa efetiva e taxa nominal? Essa taxa que está aqui não é nominal. Ela não cita ali o período de capitalização, então aquela ali é a taxa efetiva. Então a taxa efetiva do desconto é 5%? Não. Não é nesse sentido. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo ali é um exemplo realmente de taxa efetiva, ok?
Se eu tivesse que classificar aquela taxa, eu sempre bati muito na tecla com vocês que ou a taxa ela é efetiva ou ela é nominal. Então, no caso ali, eu tenho um exemplo de uma taxa efetiva, perfeito? Eu não estou citando período de capitalização, então é taxa efetiva mesmo. Agora, no contexto de uma operação de desconto, eu posso te questionar qual que é a taxa efetiva da operação que está sendo feita, que é uma operação de desconto. E por que eles vão questionar a vocês a taxa efetiva de desconto? Porque você está lembrado que a gente está trabalhando aqui com desconto comercial? Pois bem, o que acontece no mundinho dos descontos comerciais, vamos dizer que é como se a matemática financeira ficasse olhando ali de rabo de olho como se fosse o seguinte, poxa, isso aqui não é o oficial, né? Porque o desconto mesmo, vamos dizer o seguinte, o desconto mesmo que a matemática financeira reconhece é aquele desconto onde a taxa, no caso do juro simples, onde a taxa incide sobre o valor atual. Essa operação de desconto é que é justificada pela matemática financeira. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Em toda operação que envolve desconto comercial, seja desconto comercial simples ou seja desconto comercial composto, a taxa que nós utilizamos no desconto comercial simples, no desconto comercial composto, essa taxa que está aqui, ela não é a taxa efetiva, ela não é a taxa efetiva da operação de desconto. Ok? Então, de novo, para vocês não se confundirem com algumas classificações que a gente tem e que é comum, tá? Principalmente para quem está fazendo o curso pela primeira vez. Bruno, você está falando para mim então que 5% não é um exemplo de taxa efetiva? Não é isso. 5% ao mês é um exemplo de taxa efetiva. No contexto, olha o contexto em que eu estou te apresentando. Eu estou te apresentando uma situação de desconto. Quando a gente fala de descontos, surgem alguns descontos que a matemática financeira não reconhece como oficiais, que é o caso dos descontos comerciais. Então, nas operações de desconto, essas taxas que são apresentadas, elas não são as taxas efetivas da operação de desconto. Tá, Bruno, mas, cara, e aí, como que eu faço para descobrir qual que é a taxa efetiva do desconto? Deixa eu te explicar. Teoricamente, o que você deveria fazer? Você resolveu a sua questão usando fórmula de juro de desconto comercial simples e descobriu que o valor nominal era 5.000 e que o valor atual era 4.000, certo? O que você deveria fazer para descobrir a taxa efetiva? Ora, a taxa efetiva é aquela que vem dos descontos racionais. Aqui, olha, esse I que aparece nessa fórmula, esse I que aparece nessa fórmula, como essas duas fórmulas têm justificativas na matemática financeira, essas duas taxas, aqui sim, olha, são taxas efetivas da operação de desconto. Toda taxa que vem numa fórmula de desconto racional, seja simples ou seja composto, é visto como a taxa efetiva da operação que está sendo feita, que é uma operação de desconto. Então, sabe como você faz para descobrir a taxa efetiva? Você pega os dados que você obteve usando a fórmula de desconto comercial simples, então você pega o nominal e o atual e joga na fórmula de um desconto que seja o oficial, ou seja, joga na fórmula de um desconto racional simples. Joga na fórmula, essa que está aqui, olha, joga no N que é igual ao A que multiplica 1 mais I vezes T. Bruno, eu não poderia pegar esse 4.000 e jogar aqui, não? Não. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Você não pode pegar esse A e jogar ele aqui. Ah, mas por que não? Porque esse A, entendam, esse A que eu estou colocando aqui, ele é o valor atual quando eu tomei como referência o desconto comercial simples. Moçada, para cada critério de desconto, eu te dou um valor atual. Para cada critério de desconto, eu dou um valor para o qual a pessoa vai sair do banco carregando. O 4.000 é um valor de quem opta ou de quem aceita um desconto comercial simples. O atual do desconto racional simples não seria o 4.000. Se eu pegasse esses dados que estão aqui, né, o nominal de 5.000, a taxa de 5% e o tempo de 4 meses, e se eu jogasse nessa fórmula que está aqui, eu iria observar que os valores atuais são diferentes, o que é natural. Por isso que existem 4 critérios de descontos, porque eles geram valores atuais e, consequentemente, valores de descontos diferentes. Então, cuidado, por quê? Quando você vai em busca da taxa efetiva, eu sugiro que você pegue os dados que você encontrou ali no desconto comercial simples e jogue na fórmula do valor nominal. Então, jogando o nominal como se fosse 5.000
e o atual como se fosse o 4.000, eu passaria a ter isso daqui, olha. 5.000 é igual a 4.000, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Esse 4.000 eu passei para o lado de cá dividindo. Então eu fiquei com 5.000 dividido por 4.000, que tem que ser igual a 1 mais a taxa, que é o que eu vou tentar descobrir, vezes o tempo, que eu já poderia até ter substituído aqui. Olha, o tempo ali foi de 4 meses, né? Então, 1 mais i vezes 4, que é a mesma coisa que 1 mais 4i, ok? Esse 5.000 dividido por 4.000 vai ter que dar 1,25. Então, a gente fica com 1,25, que é igual a 1 mais 4i. Daí, então, esse 1 passa subtraindo, eu passo a ter 1,25 menos 1, que é igual a 4i. Daqui a gente conclui, então, que 0,25 tem que ser igual a 4i. E assim eu passaria a ter uma taxa que teria que ser de 0,25 dividido por 4. Esse 0,25, se eu for dividir por 4, vocês vão acabar encontrando 0,0625. E aí o 0,0625 acaba me dando 6,25% ao mês. Ok? Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo, né? O 0,25 dividido por 4, isso aí, 0,065, que é a mesma coisa que uma taxa de 6,25% ao mês. Então, o que acontece é o seguinte, sabe qual que é a resposta que a matemática financeira está tentando dar? É mais ou menos o seguinte, olha, o banco está te falando que ele está te cobrando uma taxa de 5% ao mês, né? Pois bem, só que a matemática financeira entende que o correto é enxergar que ele está te descontando 6,25% ao mês. É como se fosse isso, né? Como se fosse a matemática financeira, no bom sentido, jogando na cara o seguinte, olha, o cara está te passando para trás. Está te falando que a taxa é de 5% ao mês porque é nesse desconto aí que ele inventou. O correto aqui, olha, dentro da matemática financeira é entender que o seu desconto foi de 6,25% ao mês. Um outro ponto que eu posso deixar para vocês como uma garantia de que não vai ter exceção é o seguinte, você, sempre que você tem a taxa do desconto comercial, então se, por exemplo, se a sua taxa do desconto comercial fosse de 2%, a taxa efetiva do desconto racional é sempre maior. Você vai se lembrar que como no desconto comercial o cara está te fazendo um desconto maior, a taxa que a matemática financeira enxerga que é a efetiva, ela é sempre maior do que a taxa que é anunciada num contrato como esse, certo? Então, se fosse uma situação em que nós trabalhássemos com desconto comercial simples, com taxa de 5% ao mês, é como se do ponto de vista da matemática financeira, a taxa correta, a taxa efetiva da operação de desconto, guardem bem esse termo, a taxa efetiva da operação de desconto seria essa que está aí, olha, de 6,25% ao mês. Então pegou questão de prova que trata de desconto comercial simples e o cara te pede a taxa efetiva da operação, cuidado para não ir todo empolgado e falar assim, que questão fácil, cara. O cara queria saber ali qual era a taxa efetiva, era só os 5%. Não é isso. A taxa efetiva da operação é aquela em que nós jogamos os dados, só que numa fórmula de desconto racional simples. Caraca, Brunão, então vai me dar muito trabalho, hein? Se cair questão, então, envolvendo taxa efetiva de desconto comercial simples, eu vou ter que deixar um tempinho ali, porque eu vou gastar tempo, né? Não. Agora eu vou entrar aqui com uma formulinha. Tem uma fórmula em que você consegue chegar nesse resultado direto sem ter que passar por todo esse processo. Mas eu faço questão de te mostrar o processo, que é para você entender a lógica do que é a taxa efetiva de uma operação. Lógica da taxa efetiva de uma operação, seja de desconto comercial simples, seja de desconto comercial composto, é você pegar os dados que você obtém numa operação de desconto comercial e jogar esses dados numa fórmula de desconto racional, seja simples ou na fórmula do desconto racional composto. Então aqui vamos só voltar em algumas anotações que estão aí no seu material para que você possa compreender tudo que eu coloquei. Então tá aqui, olha, taxas efetivas dos descontos, taxa do desconto racional. No desconto racional, a taxa incide sobre o valor atual. Vejam, no desconto racional, repara que eu não estou falando se é no racional simples ou se é no racional composto. No desconto racional, a taxa sempre incide sobre o valor atual. Sim, no racional simples, olha aqui, olha, é atual vezes taxa vezes tempo. E no cálculo do desconto racional composto, a gente tem a garantia que no desconto racional composto, a fórmula, eu cheguei até a mostrar para vocês no nosso bloco anterior,
é essa que está aqui, olha, é o atual que multiplica 1 menos 1 mais i elevado a t menos 1. Então vocês vão ver que no final das contas, a taxa, os cálculos em que a taxa é envolvida, eles acabam recaindo sobre quem? Sobre o valor atual. Então, de fato, o que foi colocado aqui é correto, é coerente. Seja no desconto racional simples, seja no desconto racional composto, a taxa sempre incide sobre o valor atual. Por esse motivo, ou seja, por incidir sobre o valor atual, nós dizemos que essa é a taxa efetiva do desconto. Então, entende-se que o correto é a taxa efetiva, é a taxa a incidir sobre o valor atual e não sobre o valor nominal, ok? Bem, mas o que é a taxa efetiva do desconto? Está anotado para vocês aí, olha. A taxa de juros efetiva de qualquer operação financeira é aquela que é aplicada sobre o capital, que é o valor atual, e resulta no montante, que é o valor nominal. Eu vou além. Toda vez que o enunciado pedir taxa efetiva, custo efetivo da operação, custo efetivo total, alguma coisa nesse sentido, você vai entender que o custo efetivo é sempre calculado com base em fórmulas que a matemática financeira justifica. No caso dos descontos, seriam os descontos racionais. E no caso dos regimes de capitalização, nas formas de juros simples, nas formas de juros compostos. Tudo que a gente entende como oficial na matemática financeira acaba gerando taxa efetiva da operação, certo? Nós temos aqui então uma fórmula direta para o cálculo da taxa efetiva do desconto comercial simples. Taxa efetiva no desconto comercial simples, você pode memorizar que vai ser sempre isso. É a taxa do desconto comercial dividida por 1 menos a taxa do desconto comercial vezes o tempo. Quer um exemplo para o que a gente fez aqui agora há pouco? Vejam, eu tinha colocado para vocês lá uma situação em que a minha taxa de desconto comercial era de 5%, certo? Então a gente pode colocar assim, olha, que a taxa efetiva seria a taxa do desconto comercial, que é 0,005, dividido por 1 menos a taxa do desconto comercial, que é 0,005, vezes o tempo. O tempo que acaba sendo de 4 meses, certo? Vocês vão reparar, então, que eu não dependo de saber qual é o valor do capital e qual é o valor do valor nominal, né? Eu não preciso saber qual é o valor nominal do título para conseguir chegar à taxa efetiva da operação. Para descobrir a taxa efetiva da operação, eu dependo basicamente da taxa e do tempo. Professor, mas agora então você falou uma coisa que me deu dúvida. Isso é no enunciado da minha questão, ele não apresentar então o valor nominal. Se ele me trouxer só a taxa e o tempo, significa então que de qualquer maneira eu vou ter que ter decorado essa fórmula, né? Porque sem taxa, se eu não tiver, por exemplo, então um valor nominal para poder fazer como você fez, porque aqui, professor, você jogou o valor nominal, descobriu o atual e depois substituiu esses valores na fórmula do desconto racional. Então quer dizer que de qualquer maneira ele vai ter que me dar, de qualquer maneira eu vou ter que guardar essa fórmula. Deixa eu te falar, se acontecer num dado enunciado ele te apresentar só a taxa do comercial e o tempo, você por conta própria inventa um valor para o valor nominal. Se você achar, porque olha gente, eu sempre falo, o público é muito heterogêneo. Eu tenho alunos que não toleram olhar para essa fórmula. Ah, Bruno, eu não gosto disso, não consigo entender a fórmula, eu prefiro fazer desse jeito aqui porque eu entendi o que você falou e aí eu sempre faço isso. Jogo na fórmula do desconto comercial e o valor nominal e o atual eu jogo na fórmula do racional. Perde mais tempo? Isso depende muito da gente. Não adianta nada eu tentar facilitar a sua vida. O que adianta eu colocar uma fórmula se você na hora da prova, assim, não lembrava, não treinei com essa fórmula, não consigo entender essa fórmula. Então, vai muito de cada um. Então, se acontecer de cair alguma questão na sua prova e se acontecer deles não trazerem o valor nominal, você, por conta própria, pode inventar, certo? Um valor nominal e a partir daí, com esse valor nominal, com a taxa e com o tempo que ele der, você tem o atual, joga o nominal e o atual na forma do racional e vai dar certo de qualquer maneira, tá bom? A questão da relação da taxa do comercial com a taxa efetiva do comercial, ela independe do valor nominal, certo? Aqui uma situação atribuindo valores, fica legal para vocês enxergarem a lógica da coisa, mas a relação entre a taxa efetiva e a taxa do comercial depende basicamente do tempo e da taxa estabelecida no desconto comercial, ok? Esse cálculo que está aqui, então, ia me levar para esse resultado. Olha, 0,05 dividido por 1 menos 0,2
Então a gente acabaria chegando em 0,05 dividido por 0,8, e aí o 0,05 dividido por 0,8 acaba dando 0,625, que acaba chegando no 6,25%, ok? Então tá aqui. E olha, eu posso te falar uma coisa, essa taxa de 5% no desconto comercial ela é tão manjada que isso aqui já cansou de cair em prova de matemática financeira, acontecendo inclusive de situação de aluno, assim, Bruno, eu bati o olho, vi que era 5%, eu já até tinha decorado que a taxa efetiva dos 5% ia dar 6,25% quando o desconto é simples. Então, meu amigo, se realmente cair na sua prova uma situação envolvendo juros simples com taxa de 5% ao mês no comercial, a taxa efetiva sempre vai ter que ser de 6,25%, tá bom? Que até isso acontece, né? Tem hora que a gente treina tanto que vai chegando no ponto que a gente já consegue decorar até alguns resultados. Só falta de entregar o gabarito já pronto. Ó, chega lá, questão 17, gabarito é letra B, né? Então vamos seguir, ó. Agora a gente vai passar então para a mesma situação, tá? Só que agora trabalhando com o desconto comercial composto. Então, da mesma maneira, vou dar um exemplo para vocês, para tentar clarear um pouquinho a ideia. Vamos imaginar o seguinte, suponhamos que eu tivesse um título de valor nominal R$10.000, ok? Que fosse antecipado por 2 meses, com uma taxa de antecipação aí de 10% ao mês, ok? Só que suponhamos que o enunciado tivesse trazido a garantia de que o critério utilizado tenha sido o do desconto comercial composto. Então, o enunciado vai te questionar o seguinte, olha, já que a operação era de desconto comercial composto, qual que foi então a taxa efetiva da operação? A pergunta então vai ser essa, olha, qual foi a taxa efetiva da operação? Bem, o que a gente entende então é o seguinte, esse 10% não é visto como a taxa efetiva, como a taxa oficial, pois é uma taxa que vai ser aplicada numa operação de desconto comercial, ou seja, vai ser aplicada numa situação em que a matemática financeira aceita, mas não justifica. Então, qual que é a fórmula básica que eu te dei para o desconto comercial composto? Vejam, a fórmula básica do desconto comercial composto foi essa, olha. Aqui diz que o atual é o nominal que multiplica 1 menos a taxa elevada ao tempo. Então, o que eu faço? Posso jogar os dados que eu tenho nessa formulinha. Então, eu chegaria à conclusão de que o atual no desconto comercial composto seria de 10.000 multiplicado por 1 menos a taxa, ou seja, 1 menos 0,1 elevado ao tempo, que é 2. Ou seja, o meu atual seria de 10.000 multiplicado por 0,9 elevado ao quadrado, ou seja, o meu atual seria de 10.000 multiplicado por 0,81, ou seja, meu valor atual seria de R$ 8.100. Tudo bem? A fim de obter a tal taxa efetiva do desconto comercial, o que a gente faz? A gente pega esses dados, especificamente o valor nominal e o valor atual obtido na operação de desconto comercial, e a gente substitui esses dados na fórmula que a matemática financeira entende como sendo correta para o desconto comercial, que é essa que está aqui, olha, que é a que me indica que o valor nominal é o atual, que multiplica 1 mais i elevado a t. Bem, como eu inventei esses valores aqui agora, não vai ficar tudo redondinho não, tá? Mas a gente joga então, no lugar do nominal, eu coloco o 10.000. No lugar do atual, eu coloco o 8.100. Tudo isso multiplicado por 1 mais a taxa, que vai ser a taxa efetiva. Toda a taxa que aparece em fórmula de desconto racional é entendida como uma taxa efetiva. Então, a nossa taxa efetiva seria obtida dividindo-se o 10.000 pelo 8.100, ok? E aí isso fica igual a 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Daqui, então, se você fosse dividir o 10.000 pelo 8.100, eu vou deixar simplificado, tá? Eu vou escrever isso aqui como se fosse simplesmente 10 sobre 9, porque aí a gente vai cortando aqui, olha, esses zeros.
E vou deixar indicado como se fosse, então, 100 sobre 81, na verdade, tá bom? Vou deixar indicado aqui, olha, como se fosse 100 sobre 81. E aí, isso daqui ficaria igual a 1 mais a minha taxa ao quadrado. Daí, então, reparem, esse 2 que está aqui como uma potência poderia passar para cá como uma raiz. E aí eu posso ser sincero para vocês, nem que eu quisesse ia sair tão redondinho, que até que ficou bonitinho aqui a resposta. Ok, repara o que vai acontecer, ó. Acabou aparecendo para mim aqui 100 sobre 81 e para minha felicidade, os dois números têm raiz, então aqui vai acabar dando o resultado exato, olha. Que vai ficar 100 sobre 81, que acaba ficando igual a 1 mais a taxa, né? Então, na verdade, raiz de 100 sobre 81, que é igual a 1 mais a taxa. A raiz de 100 sobre 81 vai ser a raiz de 10 nonos. 10 nonos acabaria ficando igual a 1 mais a taxa. Daqui, se você for dividir o 10 pelo 9, 10 dividido por 9 acaba dando 1,111 e por aí vai. Tudo isso que daqui fica igual a 1 mais i. Então, a gente vai acabar concluindo que o nosso i, ou seja, que a nossa taxa efetiva, teria que ser de 1,111 menos 1, ou seja, uma taxa de aproximadamente 0,11. Em termos percentuais, é como se fosse uma taxa, então, efetiva de aproximadamente 11,1%, ok? Então, lembra que a gente já tinha colocado como regra que seja no desconto racional simples, seja no desconto comercial simples, seja no desconto comercial composto, que a taxa efetiva da operação ela é sempre maior que a taxa que é apresentada no contrato de desconto comercial composto? Então foi o que aconteceu aqui, olha. Se você está numa situação em que o banco, né, faz com você, usa o critério do desconto comercial composto, então se ele anuncia que ele está te cobrando uma taxa de 10% ao mês, é como se a matemática financeira viesse e dedurasse, falando, olha, não são 10% ao mês não, são 11%, ok? 11,1%. Então o cara está te cobrando um pouquinho a mais aí. Bem, esse é o processo em que você entende a lógica da coisa. Você joga os seus dados na fórmula do desconto comercial composto, pega esses dados, substitui na fórmula de desconto racional, tudo que eu jogo numa fórmula de desconto racional sai como taxa efetiva da operação. Então, ótimo. Descobri isso da maneira, digamos, conceitual. Agora, quer simplesmente jogar na fórmula? Então, tem uma formulinha aqui para vocês, olha. A taxa efetiva do desconto comercial composto, cuidado, a taxa efetiva do desconto comercial composto é calculada fazendo-se simplesmente a taxa do desconto comercial composto dividido por 1 menos a taxa do desconto comercial composto. Cuidado, porque na taxa efetiva do desconto comercial simples, a gente pega essa taxa e multiplica pelo tempo. Na do desconto comercial composto, a gente não tem que multiplicar pelo tempo. Então, no caso do desconto comercial composto, o cálculo da taxa efetiva depende basicamente da taxa estabelecida no desconto comercial composto. Então, aqui, a taxa estabelecida no desconto comercial composto foi de 10%. Então, a gente coloca que eu vou ter 0,1 dividido por 1 menos 0,1. Bem, 0,1 dividido por 1 menos 0,1 é como se fosse 0,1 dividido por 0,9. Ou seja, a minha taxa efetiva acaba sendo de 1 nono. E uma taxa efetiva de 1 nono, se você divide aí 1 pelo 9, você acaba chegando em 0,111, que é então aproximadamente 11%, conforme a gente tinha deixado destacado aí para vocês, ok? Então as fórmulas aqui, acaba que elas ficam até parecidas, né? A fórmula da taxa efetiva do desconto comercial simples e a taxa efetiva do desconto comercial composto. A única diferença é aqui, olha, que na do desconto comercial simples a gente multiplica essa taxa no denominador pelo tempo. Na do desconto comercial composto, a gente não tem o tempo sendo multiplicado, ok? E aí, conseguiu entender então qual é a lógica dessa história da taxa efetiva da operação? Claro que a maior chance que tem de aparecer na sua prova é envolvendo a taxa efetiva de uma operação de desconto comercial simples. Mas está visto aqui então também em todos os detalhes aí para que vocês possam ir pegando tudo certinho, um exemplo com desconto comercial composto.
E aí, pessoal, só para a gente fechar então aqui essa nossa parte teórica a respeito dos descontos, para a gente voltar então no próximo bloco mandando ver na resolução de questões, deixo aqui para vocês uma relação que existe entre o desconto comercial simples e o desconto racional simples. A gente acaba demonstrando que o desconto comercial simples ele é sempre o desconto racional simples multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Não é nem tão difícil da gente fazer essa demonstração não, tá? Se vocês voltarem aí em blocos anteriores, vocês vão chegar num ponto em que eu deixei anotado para vocês isso, olha, o desconto comercial simples, ele é o nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Na verdade é o contrário, né? Eu deixei para vocês indicado aí, olha, que o desconto racional simples, ele é o nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. É meio que daqui que surge essa relação, porque onde a gente tem nominal vezes taxa vezes tempo, é como se na realidade eu tivesse o desconto comercial simples, ok? E é como se então agora, passando esse 1 mais i para cá, multiplicando, eu pudesse garantir que o desconto comercial simples, ele é sempre o desconto racional simples multiplicado por 1 mais i vezes t, ok? Então vem daquela relação em que eu substituo o valor atual do desconto racional simples pelo n dividido por 1 mais i vezes t, faço a substituição, chego nessa fórmula, NIT sobre 1 mais i vezes t, é a fórmula do desconto racional simples. Só que o desconto racional simples, só que o NIT nominal vezes taxa vezes tempo nada mais é do que o desconto comercial simples. Passo 1 mais i vezes t multiplicando, a gente chega nessa formulinha que está aqui. Só lembrar, porque aí acaba que muita gente fala o seguinte, Bruno, cara, eu até lembrei do fator do juros simples, que era 1 mais i vezes t, mas eu esqueci quem que ficava na esquerda e quem que ficava na direita. Ora, é só lembrar que quando a taxa e o tempo são as mesmas, a gente já combinou que o desconto comercial sempre vai ter que ser maior. Então, para o desconto comercial ser maior, é o desconto racional que multiplica o fator do juros simples, porque aí eu aumento o desconto racional multiplicando por esse fator, gera o resultado maior, que é o do desconto comercial. Então, nessa relação entre desconto comercial e desconto racional, deixa o desconto comercial isolado e o desconto racional é que vai multiplicar pelo fator do regime de juros simples. Ok? Tudo entendido? Ótimo. Então vamos combinar o seguinte, espera aí que eu vou aparecer na tela aqui novamente para vocês, deixa eu só limpar minha tela aqui, pronto. Ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai dar uma repassada aí no seu material teórico, dá uma olhadinha nas fórmulas, como a gente fez a construção da fórmula dos descontos racionais, questão de desconto por dentro, por fora, já memorizou quem que é por dentro, quem que é por fora, dá uma olhadinha nessa parte final que a gente fez nesse bloco aqui sobre a questão da taxa efetiva. Enfim, dá uma geral e vê se está tudo certinho, se tudo que eu coloquei está bem entendido. Dá uma olhada e vê se você literalmente conseguiria dar uma aula disso para alguém. Você conseguiria meio que explicar essas ideias para alguém, sim ou não? Se você tivesse seguro, é porque então você conseguiu entender tudo. E aí, se tiver tudo perfeito, bonitinho, tudo no esquema, você vai voltar comigo na sequência, porque os nossos 2 próximos blocos dessa aula são blocos de resolução de questões da parte de descontos. Então vem comigo, que o assunto descontos, já falei para vocês que é importantíssimo, praticamente impossível de não aparecer nas provas de matemática financeira, então a gente vai ter que dominar agora a arte de mandar bem na resolução dessas questões. Teoria é uma coisa e a gente já viu, agora tem que ver se a gente consegue jogar na prática para a resolução de questões que foram aplicadas aí em concursos anteriores aqui da nossa área. Então, não me abandona não, daqui a pouquinho o Bruno está na área e a gente segue aqui firmes e fortes com vocês no portal Silvio Sandy. Tudo de bom para vocês, meus queridos, um forte abraço, fui!